Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Vivendo Entre Livros. Eu desejo a todos um bom ano novo, com excelentes leituras. O ano passado deixei de fazer os vídeos porque estava um tanto atribulado, mas eu estou fazendo esse vídeo de novo e eu quero retomar o canal aos poucos. Eu vou ver ainda o que vai ser feito durante este ano, mas para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, sou professor de português e inglês, tenho mestrado e doutorado em estudos literários pela Unesp e eu tenho um canal no YouTube que é o Vivendo Entre Livros e eu vou fazer esse vídeo com as minhas melhores leituras do ano de 2022. Eu sei que demorou um pouco para isso ser feito, eu peço desculpas, mas só agora que eu consegui terminar os livros que eu gostaria de concluir a leitura, mas enfim, vamos então às minhas melhores leituras de 2022, aí você já tem uma ideia de me conhecer um pouco através desse vídeo, saber um pouco do meu gosto literário, se combina com o seu, e através desse vídeo eu vou fazer uma pequena retrospectiva das leituras que eu fiz o ano passado, tá certo? Então vamos lá então, vamos começar com Paraíso Perdido, do Dante Alighieri. Eu não vou entrar nos detalhes sobre este livro, quem quiser olhar as minhas resenhas e ver quais foram as minhas impressões sobre cada obra, eu vou colocar embaixo o meu link no Scoob, aí vocês vão ter uma ideia. Então, pessoal, este aqui foi meu primeiro contato com essa obra monumental da literatura, a Divina Comédia. Eu fiz isso através da edição do Clube da Literatura Clássica, uma edição bem bonita. E a senhora, como vocês podem ver, ela tem várias notas de rodapé que facilita muito a leitura. O que eu vou dizer assim, resumidamente sobre essa minha experiência com a Divina Comédia? Bom, aqui nós temos o mundo, né? O mundo de Dante, né? Com as suas coisas assustadoras, com as suas coisas incríveis. Então foi esse meu primeiro contato com a obra. Eu achei assim uma obra incrível, principalmente com relação à escrita do Dante, a forma como ele dialoga com toda a tradição da literatura da antiguidade clássica. Então, é uma obra impressionante, eu gostei bastante dessa primeira leitura, é realmente uma obra assim, muito difícil de ser definida, a gente não sabe dizer se é um grande poema cosmológico, tem um aspecto do épico também, enfim, uma obra filosófica, há várias chaves de leitura para Divina Comédia do Dante. Foi uma experiência incrível, eu gostei muito da leitura, mas eu pretendo em algum outro momento reler a Divina Comédia do Dante. Ainda falando sobre os grandes clássicos que eu li este grande clássico da literatura, a Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso, nessa bela edição do Clube de Literatura Clássica. Para mim foi uma experiência muito interessante, eu não conheci esse poema épico, e assim eu fiquei surpreso com Jerusalém Libertada, porque realmente não é uma obra muito conhecida, mas que obra incrível, gente. É sensacional isso aqui, é um grande poema épico. E assim, quem gosta de fantasia, eu recomendo fortemente que você leia Jerusalém Libertada, porque todos os elementos da fantasia épica estão nessa obra do Torquato Tasso. Tá? Nós temos assim cavaleiros medievais, nós temos essa reconstrução desse mundo imaginário, onde nós temos os heróis, que são os cavaleiros medievais, nós temos os vilões, que têm aspectos demoníacos, esses vilões. E, além disso, isso aqui retoma vários elementos da novela de cavalaria, entre eles a mulher que se torna guerreira, a feiticeira sedutora, que vai querer assim dominar os cavaleiros cristãos, levar para o lado do mal, mas ela acaba caindo na sua própria armadilha. Enfim, é uma obra muito interessante que vale muito a pena ser conhecida. Também no ano de
2022, eu fiz uma releitura de Crime e Castigo do Dostoiévski. E assim, eu fiz uma releitura dentro de um clube de literatura e foi uma experiência muito legal. E agora, no final do ano, eu tive uma outra releitura que foi feita dentro do seminário de literatura, que é assim, foi uma experiência muito boa, muito interessante. Nós lemos Crime e Castigo juntamente com o professor Rodrigo Gurgel, que é um grande especialista em literatura clássica. Ele ampliou ainda mais o entendimento de Crime e Castigo, então foi uma experiência muito boa. E nós lemos aqui na tradução do Felipe, da Nina Guerra, que é uma das melhores traduções de Crime e Castigo, nesta bela edição aqui do Clube de Literatura Clássica. Então, para mim, foi uma experiência muito estimulante e que me possibilitou realmente ampliar o meu entendimento de Crime e Castigo, até mesmo no aspecto ideológico. Eu acho que não tem como você ler Crime e Castigo sem analisar o contexto, a época em que a obra foi escrita. Isso é muito importante para o entendimento de Crime e Castigo. Então foi uma leitura muito proveitosa, muito interessante. Pretendo ler outros livros do Dostoiévski neste ano. Eu vou falar agora do livro que eu fiquei mais decepcionado com a minha experiência de leitura, mas não é uma obra ruim, está longe disso. Ela também é um grande clássico da literatura. Eu estou falando de Fausto, do Goethe. Então, assim, qual foi a minha experiência de Fausto, do Goethe? Inicialmente, eu gostei muito de ler Fausto, eu li nesta edição aqui do Clube da Literatura Clássica, e a tradução da Dini Cabil Segal, que é uma tradução assim, das mais importantes, das mais reconhecidas dentro do meio literário. A primeira parte, a leitura fluiu muito bem, eu gostei muito, porque o Fausto tem uma escrita... o Goethe, ele tem uma escrita muito poética, muito bonita. E você lê o Fausto, assim, é uma experiência muito interessante. E a gente vê que, assim, o Goethe, ele estava no auge da sua criatividade, e a escrita dele é muito elaborada, é muito poética, principalmente alguns trechos de Fausto. Eu destacaria o trecho ali de Fausto, onde ele invoca os espíritos da natureza. É uma coisa assim de uma beleza plástica impressionante. Então essa primeira parte foi muito interessante. Eu gostei muito do relacionamento do Fausto com a Margarida, que para mim é o grande aspecto, o principal aspecto de Fausto para mim é justamente essa história de amor entre o Fausto e a Margarida. Então a primeira parte do Fausto fluiu muito bem, eu gostei muito. Aí chegou na segunda parte. E na segunda parte me deu a impressão que eu estava lendo uma outra obra. E para mim essa segunda parte ela se tornou um tanto cansativa. Eu achei ela extremamente alegórica, em alguns trechos um tanto hermética. Enfim, essa segunda parte do Fausto não funcionou muito bem para mim. Apesar de eu ter achado o final de Fausto muito bonito. De qualquer forma, eu pretendo retomar e reler de novo o Fausto do Goethe em algum outro momento, talvez em alguma outra edição da 34, que tenha mais notas explicativas, mas isso eu vou fazer em um outro momento. Bom, o Goethe que eu mais gostei foi este aqui, O Sofrimento do Jovem Werther, que eu li nessa edição da Antofágica, uma edição muito caprichada, muito bonita também. Tem algumas ilustrações. Aqui eu gostei mais deste Goethe aqui do que o Goethe de Fausto. Assim, principalmente no seu aspecto romântico. Assim, O Sofrimento do Jovem Werther é uma obra assim, muito conhecida, todo mundo conhece a história, né, do jovem que acaba se apaixonando perdidamente e por isso ele acaba tendo um destino trágico. Isso que eu estou falando para vocês não é spoiler, muita gente conhece, mas
O sofrimento do jovem Werther não é só isso, tá? O sofrimento do jovem Werther é realmente uma das maiores expressões do romantismo. E o que Goethe faz aqui é muito interessante, principalmente na descrição da natureza. A natureza aparece como algo vivo, algo que está sempre em constante movimento. E você lendo o sofrimento do jovem Werther, você vai perceber que essa descrição dessa natureza, digamos assim, divinizada, ela de certa forma ela vai ser retomada em outras obras de outros autores românticos. Então, assim, meu Goethe favorito é, sem dúvida, O Sofrimento do Jovem Werther. Uma outra leitura que eu gostei bastante, com certeza, é Oliver Twist, do Charles Dickens. Quem acompanha meu canal sabe que eu sou um grande fã do Charles Dickens. Para mim, o Dickens foi, sem dúvida alguma, um dos grandes romancistas do século XIX. Então, todo ano eu faço uma leitura de um Dickens, e o ano passado foi o Oliver Twist. Eu tinha tentado ler o Oliver Twist em uma outra tradução, não funcionou muito bem, mas essa aqui, assim, foi uma leitura muito prazerosa, muito gostosa. O Dickens, ele escreve assim de forma muito boa, assim, ele faz uma descrição de personagens, caracterização de personagens. E aqui eu posso dizer que um dos personagens principais aqui é a cidade de Londres. Tá? Ela tem ilustrações das primeiras edições de Oliver Twist. Então ela é muito bonita. Olha só que interessante. Tá nesse traço meio grotesco, mas que eu gosto bastante. Meio caricatural. Olha. Tá? Então, para mim, esse reencontro com o Charles Dickens foi um grande prazer. Foi uma coisa assim que eu gostei bastante. O livro é bastante emocionante, ele é bastante dramático. Apesar dele ter essa fama de ser um livro juvenil, ele não é. Ele tem algumas passagens até bastante violentas. Eu diria que ele está dentro do espectro do gótico, com relação à ambientação sinistra, a caracterização de personagens. Enfim, é um livro muito interessante. Com certeza recomendo muito a sua leitura. Outro livro que eu tinha lido, mas eu acho que eu não fiz uma leitura muito boa, e eu fiz uma releitura ano passado, e digamos que eu fiz as pazes com ele, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Li nessa edição aqui do Clube da Literatura Clássica. É uma edição também bem bonita, ela tem algumas ilustrações, várias notas de rodapé, o que facilita a leitura. E a Charlotte Brontë, para mim, é uma das grandes escritoras do século XIX. Eu gostei muito dessa releitura, eu gostei muito da escrita da Charlotte Brontë. Ela faz um romance de formação aqui muito interessante. Ela realmente traz muitas inovações de escrita dentro desse chamado romance de formação. Ela também faz uma releitura muito interessante do gótico. Relendo Jane Eyre, eu pude perceber isso com mais clareza. Digamos que ela retrabalha elementos do gótico de modo a transpô-los para um ambiente mais realista. Essas releituras de clássico, eu queria terminar falando de O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Eu sei que esse é um livro divisivo, que muita gente não gosta, mas para mim foi uma leitura muito boa. Eu fiz dentro de um clube de literatura e eu nunca tinha lido nenhuma obra do Fitzgerald. Eu gostei muito da escrita dele e eu acho que o Fitzgerald é um autor que conseguiu captar muito bem o espírito da sua época. A princípio a gente pode achar que Grande Gatsby é um livro fútil, falando de pessoas que se entregam aos prazeres, principalmente à bebida, mas não é só isso. O livro possui outras camadas, principalmente se a gente for analisar o protagonista, o Grande Gatsby, que é visto pelo Nick Carey como uma espécie de herói, digamos assim, dentro do aspecto da figura do herói, como aquele ser que ele é assim sobrenatural, né? Ele está além do humano. Então eu gostei muito da maneira como o Fitzgerald ele
ele cria a figura do herói, mas aí no final do romance, que eu não vou dar spoiler, ele faz a reconstrução, a desconstrução, digamos assim, dessa figura heróica do protagonista, relacionando-a com o fracasso do sonho americano. Então eu acho que O Grande Gatsby continua sendo um dos grandes clássicos da literatura norte-americana e vale muito a pena a sua leitura. Bom, pessoal, eu sou um grande leitor de textos clássicos e o ano passado eu assinei o clube de leitura da Pedra Azul e eu pude ler clássicos que não são publicados aqui no Brasil, a gente só consegue ler em português através do clube. Então, para mim também foi uma experiência muito prazerosa e eu incluo esses livros entre as minhas melhores leituras do ano. Então, um livro assim que eu gostei bastante foi este aqui, que eu não conhecia, Os Filhos da Abadia, da Regina Maria Roche. Esse livro me surpreendeu porque ele é um romance à moda antiga, mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como a autora revisitou o gótico, não como no seu aspecto do terror, mas o gótico mais atmosférico, mais relacionado com a ambientação. Um dos cenários principais desse romance é a abadia, para justamente criar esse cenário aí um tanto misterioso. Nós temos também um vilão aqui que é terrível e que ele vai retomar também aspectos negativos de outros vilões da literatura gótica. Ele é um chamado novelão, popularmente conhecido, mas eu acho que é um livro bastante interessante, principalmente para quem gosta da época do romantismo. A Maria Regina Roche, a gente pode considerar uma das precursoras do movimento romântico na Inglaterra, pela forma como ela escreve. Eu gostei bastante desse livro, vale muito a pena a sua leitura. Dois outros livros da Pedra Azul que eu gostei bastante e que eles estão inseridos no subgênero da Sensation Novel, que é um precursor. A Sensation Novel, ele não tem uma tradução no Brasil, a gente pode dizer que seja... A gente pode traduzir como romance de sensação. Eu li A Pedra da Lua, uma edição exclusiva do Clube de Literatura Clássica. É muito bonita essa edição, muito caprichada. Olha só, a folha de guarda, que tem a ver com o livro. E tem algumas ilustrações. Uma edição assim primorosa, eu diria. Muito boa edição. Algumas notas de rodapé, o que facilita a leitura. Mas eu gostei muito de A Pedra da Lua. A Pedra da Lua, para mim, é sem dúvida um dos grandes romances do Will Collins. É um livro que a gente vê que o autor ele está na sua melhor forma. Ele começa assim, criando uma atmosfera meio sobrenatural, que vai envolver a Pedra da Lua, que dá o título, que é não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma pedra preciosa, e ela é roubada. Ela está num templo na Índia, então tem todo o simbolismo religioso e até mesmo histórico dentro dessa história. E aí depois ela é levada para a Inglaterra e ela misteriosamente desaparece. E a partir daí nós temos um livro de investigação para tentar descobrir o que aconteceu com essa pedra preciosa. E nós temos todos os elementos ali da história de mistério, de suspense, uma caracterização muito boa de personagens. É um livro muito interessante, vale muito a pena a sua leitura. Livro, e esse aqui eu acho que eu gostei um pouco mais de Pedra da Lua, é O Segredo de Lady Audley, da Mary Elizabeth Brandon, que era considerada também uma das grandes autoras desse subgênero literário. Esse livro também é muito interessante, é uma história de mistério, de suspense, envolvendo esta personagem, a Lady Audley. E aqui nós temos assim todos os elementos recorrentes que depois vão aparecer na literatura policial, até mesmo no século XX.
Nós temos, assim, mistérios, nós temos uma mulher muito rosa, que está envolvida numa situação um tanto estranha, nós temos desaparecimento de personagens, nós temos um jogo de falsas aparências, enfim, todos os elementos que você vai encontrar, por exemplo, no romance de Agatha Christie, posteriormente, você também vai achar em O Segredo de Lady Audley, tá? Então, O Segredo de Lady Audley é um grande romance de mistério, de suspense, também dentro do padrão de qualidade da Pedra Azul. Olha, recomendo muito a sua leitura. Então, eu vou mencionar aqui um autor que é um dos meus autores preferidos, que é o Stephen King. O Stephen King, eu tenho vários vídeos aí do Stephen King, e todo ano eu leio algum livro dele. O ano passado eu li Conto de Fadas. Eu gostei muito de Conto de Fadas, foi uma das minhas leituras mais prazerosas do ano passado. E o King aqui ele vai retomar elementos que estão muito presentes em todas as obras dele. É a história do Charlie, né? O Charlie ele é um adolescente e ele vai conhecer um homem de idade, um tanto rabugento, chamado Howard Baldet. E a partir daí eles vão iniciar uma amizade, e depois disso, como em todas as histórias do Stephen King, vai acontecer a revelação de um segredo surpreendente relacionado a um elemento aqui que está sempre presente, mas eu não vou dar spoiler. E aí nós temos de novo a releitura da jornada do herói. O Charlie vai passar por muitos perigos, vai viver uma grande aventura. Eu gostei bastante deste livro, dizia que eu gostei bastante, que me agradou muito. Com certeza esse aqui, Piranesi, da Suzanne Clark. É um livro muito interessante também, é um livro muito diferente dentro do gênero da fantasia. A Suzanne Clark, ela trabalha os elementos de fantasia de uma forma diferenciada. Nós temos aqui um cenário fantástico, muito peculiar, muito diferente de outros livros de fantasia. É um livro que tem uma pegada filosófica, eu diria. Prestar bem atenção nisso quando for lê-lo. A escrita da Clark é muito poética, muito bonita. É um livro que, depois que você termina, ele vai suscitar muitos questionamentos. Ele não se esgota na primeira leitura. Eu acho que eu vou ter que lê-lo de novo. E tem um modo de narração muito diferente também, o que dá margem para muitas leituras. A Clark escreve muito bem, eu acho que ela está no mesmo patamar do Neil Gaiman quando a gente fala de autor de fantasia. Inclusive até mesmo com um diferencial aqui com relação à sua escrita. Vale muito a pena a sua leitura. Agora, um dos livros assim que eu mais gostei, acho que foi a leitura mais... meu livro favorito de 2022, aquele livro que eu comecei a ler, que eu não conseguia parar de ler, e me dava uma sensação assim de estar dentro do livro em alguns momentos. Eu gostei muito da leitura. Com certeza foi O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Mesmo eu, que já li muitas obras de fantasia, fiquei impressionado com a forma como ele descreve esse universo fantástico em que ele ambienta essa história, que dá margem para uma saga épica, assim, de proporções imensas, eu diria. E eu gostei demais desse livro, principalmente pela caracterização dos personagens. Eu posso dizer que aqui, neste livro, eu encontrei o meu personagem favorito, que é o Kaladin. E quem leu esse livro vai saber por que eu escolhi o Kaladin como um personagem assim, que eu mais gostei assim, de ter conhecido, digamos assim, no ano de 2022. Tá? Porque o Kaladin ele tem todas as qualidades que a gente encontra num modelo de herói.
Ele é realmente uma figura heróica e é muito interessante. Além dele, tem outros personagens que eu também gostei bastante. Eu acho que o que eu mais gostei nesse livro foi, se eu fosse falar, a caracterização de personagens e a ambientação. A ambientação dele é incrível, apesar de ele ser um livro muito grande, é uma leitura que não me cansou em nenhum momento. Um livro assim que eu li muito rápido, eu gostei demais assim da escrita do Sanderson e a forma como ele estrutura a narrativa dele, contando os eventos a partir do ponto de vista de 3 personagens. Tem um outro personagem mais velho aqui que eu gostei bastante. E também eu posso dizer que eu fiquei assim fascinado por este livro, pela maneira como o Sanderson ele cria uma nova mitologia. O Sanderson é muito bom para a criação de mitologias. Então eu achei fascinante. Com certeza eu vou dar continuidade a esta série. Eu acredito que o segundo volume vai ser publicado pela editora Trama no segundo semestre. E eu vou ver se eu leio a saga Mistborn também, que é muito interessante. E para mim, se eu fosse escolher o livro que eu mais gostei de ler em 2022, com certeza seria este aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu achei que ele ficou um tanto longo. Eu espero voltar também a retomar o meu canal. Ajude a divulgar o meu trabalho. Eu tenho outros projetos no ano de 2023. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E, enfim, desejo a todos um 2023 com excelentes leituras. Até mais com outros comentários.